vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Alessandra Ente e vou lhe acompanhar nesta aula de hoje. Mas antes, observe lá o material que você vai precisar para a nossa aula. Então separe lá o caderno, uma folha para anotação, lápis, caneta e borracha. Eu vou dar um tempo para você se organizar e a gente já volta. E aí, organizou seu material? Não esqueça de colocar o número da aula e a data, ok? Então vamos lá para nosso primeiro problema, para a nossa primeira proposta. Então a primeira proposta é da UBMAP de 2015 e ela nos diz o seguinte: ó, nas balanças há sacos de areia de mesmo peso e tijolos idênticos. Quanto deve marcar a última balança? Observe primeiramente que a palavra peso aqui está entre aspas, né? Porque a nomenclatura matematicamente correta a gente fala massa, né? Quando a gente fala em quilograma, grama, qualquer múltiplo ou submúltiplo do grama, nós estamos se referindo a massa e não a peso. Mas cotidianamente a gente acaba utilizando aí a nomenclatura peso. Então aqui nós temos três balanças, ó. Nas balanças há sacos de areia, né? E a tijolo ali também, ó. Na primeira eu tenho 2 tijolos, na segunda 1 tijolo e na terceira 1 tijolo. Então, quanto deve marcar a última balança em questão de massa ali? Então, eu vou dar um tempinho para você pensar na sua estratégia e a gente já volta.
E aí, conseguiu determinar qual que é a massa que deve estar registrada na última balança? Então vamos observar lá a resolução. Então aqui eu tenho novamente, né, as 3 balanças com as suas respectivas massas, né, exceto a última que nós queremos descobrir. Então aqui está a representação de uma balança, tá? Então aqui eu tenho a mesma quantidade que está na primeira, ó. Eu tenho 3 sacos de areia e 2 tijolos. Agora no segundo, que totalizam, né, os 64 quilogramas. Agora no segundo prato da balança eu tenho lá o que refere-se à segunda balança, ou seja, um tijolo e 2 sacos de areia, que totalizam aí os 41 quilogramas. Então observe que a nossa balança está em desequilíbrio, né? Obviamente porque no primeiro prato da balança o peso supera, né, a massa supera a que está no segundo prato. Então agora, para tentar equilibrar essa balança, eu vou tentar fazer algumas retiradas, ó. Se eu retirar um tijolo e retirar um saco de areia, o que eu vou ter? Eu vou ter ela em equilíbrio, porque eu tenho a mesma quantidade de produtos, né, nos 2 pratos da balança. Então, o que isso significa? Ó? Agora ela está em equilíbrio. Aqui ela estava em desequilíbrio porque eu tinha um saco de areia a mais e um tijolo a mais lá no primeiro prato. Retirando um tijolo e um saco de areia, agora eu vou ter ela em equilíbrio. Então, isso significa que eu tenho 41 kg no primeiro e 41 kg no segundo. Ou seja, um tijolo mais um saco de areia representa 64 kg, retirando 41 kg, eu tenho aqui os dois juntos equivalem a 23 kg. E é exatamente o que está sendo solicitado na última balança ali. Qual é a massa, né, na última balança? Então, na última balança, eu tenho a massa de 23 kg. Certo? Então, ali a gente acaba trabalhando, né, querendo ou não é a noção de equação, mas eu posso fazer ali equivalências, né? Eu vou retirando de um lado, retirando a mesma quantidade do outro, ou acrescentando de um lado e acrescentando a mesma quantidade do outro, desde que eu mantenha o equilíbrio. E a equação é exatamente isso, eu tenho uma igualdade, então eu vou manter a igualdade, certo? Então vamos lá para a nossa segunda proposta, também da UBMAP de 2015. Ela nos diz o seguinte, ó. Um grupo de 20 amigos reuniu-se em uma pizzaria que oferece a promoção descrita na figura. Então vamos observar a promoção que está descrita aqui. Qualquer pizza grande é R$30. Na compra de 5 pizzas grandes, você ganha mais uma grátis. Tá? Então a compra de cada 5 pizzas grandes, uma você ganha grátis. Cada pizza grande foi cortada em 12 fatias e cada um dos amigos comeu 5 fatias. Lembrando que são 20 amigos, tá? Então, quantos reais, no mínimo, o grupo pagou pelas pizzas? Vou dar um tempinho para você contabilizar aí qual foi a quantidade de pizza que eles precisaram comprar para que cada um comesse 5 fatias, né? Totalizando aí os 20 amigos. Sabendo que cada pizza tem 12 fatias e que a cada 5 você ganha uma. Então, bora lá calcular um pouquinho e a gente já volta.
Conseguiu determinar quantos reais no mínimo o grupo pagou pelas pizzas? Então vamos observar lá o raciocínio junto comigo. Então eu tenho os dados que eu tenho do problema. Eu tenho 20 amigos, cada pizza são 12 fatias, dividido em 12 fatias, e cada amigo comeu 5 fatias. Então vamos observar que 20 amigos vezes as 5 fatias que cada um comeu, totalizam 100 fatias. Tá? Então esse grupo aí comeu 100 fatias de pizza. Agora eu sei que cada pizza são 12 fatias, então as 100 fatias que eles comeram dividido pelas 12 fatias que cada pizza vem, me totalizam aí, ó, observe o nosso raciocínio, 100 divididos por 12 vai me resultar em 8, né, no quociente, e resto 4. Então aqui são 8 pizzas e ainda preciso de mais 4 fatias para completar. Ou seja, não tenho como só pedir 4 fatias, vou ter que pedir outra pizza grande. Então no total eu vou precisar de 8 pizzas, mas como eu vou precisar de 4 fatias, então eu vou precisar ao todo 9 pizzas, certo? Mas lembrando da promoção, que a cada 5 pizzas, ó, a gente ganha uma é grátis, então como ali eu tenho 9 pizzas, né, uma eu vou ganhar grátis. Então 8 pizzas e ganharam uma. Então 8 pizzas vezes 30 reais, 240 reais, certo? Então 8 vezes 30 totalizando 240 reais. É o mínimo que esse grupo vai gastar aí com as 100 fatias de pizza, certo? E aí, você pensou em uma outra estratégia de resolução? Então deixa registradinho lá, chegou nos 240 reais, tá certinho. Então vamos lá para a nossa proposta 3, ó. O que ela nos diz? Da UBMAP agora de 2011. Márcia cortou 4 tiras retangulares de mesma largura, cada uma de um dos lados de uma folha de papel medindo 30 centímetros por 50 centímetros. O perímetro do pedaço de papel que sobrou é 85% do perímetro da folha original. Então, qual é a largura das tiras? Então, aqui eu tenho, né, a simulação do papel medindo 30 por 50, e eu sei que o perímetro do papel que sobrou depois que ela recortou as tiras é 85% do perímetro da folha original. Então, qual é a largura das tiras? Então, observe aqui, ó, 30 por 50. Então, observe como é que vai ser a medida aí das tiras que ela vai precisar. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
Conseguiu determinar qual é a largura das tiras que ela recortou? Então vamos observar lá comigo. Eu tenho aqui novamente representado, né, o meu papel na sua versão original, tamanho 50 centímetros por 30. Então o perímetro, o que é o perímetro? É o contorno, né, ou seja, a soma de todos os lados. Então eu tenho 50 mais 50 que me totalizam 100 e 30 mais 30 que me totalizam 60. Então o perímetro é 160 centímetros. Porém, eu sei que 85% é o que sobrou. Então, 85% da folha original, depois que ela recortou as tiras, é o que sobrou. Então, aqui estão as tiras que ela recortou e aqui 85% que sobrou. Então, esses dois juntos, 85% mais as tiras, totalizam os 100% que era a folha de papel inicialmente. Então, observando lá, o perímetro vai ser 160, que é a versão original, tamanho original, vezes 85%. 85% eu posso representar na sua forma decimal como 0,85, 85 centésimos, né? Fazendo essa multiplicação, eu vou obter então 136 centímetros. Então, 136 centímetros é o que sobrou, né, da folha original. Então, eu tinha 160, me sobram aqui inteiros, né, 136 centímetros. O restante ficou no formato das tiras. Mas observando que a pergunta era qual é a largura das tiras. Então, vamos observar lá, 30 por quanto que vai ser essa medida da largura ali, para eu determinar a medida das tiras. Então, olha lá, eu tenho 30, né, de altura e vou descobrir ali a minha medida da largura. Então, 136 é igual a 2 vezes x mais 60. Por que 2 vezes x? Porque eu determinei por x esse valor desconhecido, que eu não sei e é o que eu quero descobrir. Então, eu coloquei 2 vezes, porque eu tenho tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, 2x mais 60. Por que igual a 136? Porque 136 é o que sobrou da minha folha. Então, observando lá, 136, esse 60, né? Eu coloquei do outro lado o menos 60, ou subtrai 60 dos dois lados, eu vou obter 76 igual a 2x. Então, o dobro de x é 76. Então, x vai ser igual a 38. Então, eu sei que sobrou, né, na questão da largura ali da minha folha, depois de recortar das tiras, 38 centímetros. Mas, originalmente, ela tinha 50. Então, 50 menos 38 sobrou para as tiras 12 centímetros. Tá? Então, as tiras juntas têm ali de largura 12 centímetros. E quanto que vai ter cada tira, então, a largura de cada uma? Eu tenho 4 tiras, então basta dividir o 12 por 4. Então, me resultam ali 3 centímetros. Então, cada tira, né, desse recorte que ela fez, tem largura de 3 centímetros. Certo?
Então observe que a gente tem que fazer um raciocínio ali, né? Cada etapa vai conversando com a outra, né? Então primeiramente a gente tinha que descobrir quanto que era esses 85% que sobrou, depois descobrir quanto que é a nova largura da parte que sobrou inteira, para daí subtrair do que eu tinha antes. Aí eu ia ter a largura das tiras, certo? Então vamos lá para a nossa próxima proposta, proposta 4. Um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Se foram colocados no caminhão 32 sacos de areia, quantos tijolos podem ainda ele carregar? Então observe, ele carrega ou 50 sacos de areia ou 400 tijolos, mas foram colocados 32 sacos de areia, ou seja, não foi a capacidade total ainda do caminhão, que é de 50 sacos de areia. E eles querem completar aí com tijolos. Quantos tijolos eles vão poder colocar neste caminhão para ocupar a capacidade máxima aí dele? Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. E aí, descobriu lá quantos tijolos pode o caminhão ainda carregar? Então, vamos observar lá o raciocínio. Então, aqui está a representação com os sacos de areia. Então, se eu for completar a capacidade ali do caminhão, da carroceria do caminhão com areia, eu posso colocar 50 sacos de areia. Porém, se eu for colocar em tijolos, isso me representam 400 tijolos.
Então ali eu tenho já 32 sacos de areia. E a questão é, quantos tijolos eu posso completar aqui para ocupar essa carga máxima do caminhão? Então 50 sacos de areia ou 400 tijolos é a carga máxima do caminhão. Então eu posso dizer que 50 sacos de areia equivalem aos 400 tijolos. Por quê? Porque ambos, né, correspondem à carga máxima ali do caminhão. Então, ou eu coloco 50 sacos de areia, ou eu coloco 400 tijolos. Por isso que eu posso estabelecer essa equivalência, essa igualdade, tá? Então, um saco de areia, eu vou fazer aqui uma proporção, uma regra de 3, porque eu quero descobrir em tijolos quanto que equivale um saco de areia, para daí eu poder completar aquele caminhão com os tijolos que eu preciso. Então, fazendo a multiplicação aqui, ó, 50 vezes x é 50x, e um saco de areia vezes 400 tijolos dá 400. Fazendo a divisão do 400 por 50, vai me resultar aí 8 tijolos. Então, um saco de areia equivale a 8 tijolos. Então, voltando lá para a nossa situação, eu tenho 32 sacos de areia já no caminhão. E para completar, né, faltariam aí 18 sacos de areia. Ou então, cada saco de areia equivale a um tijolo, se eu for completar com tijolo, né? Então, 50 sacos de areia menos 32, ó, 18 sacos de areia eu poderia utilizar. Mas como eu vou utilizar em tijolos, em um saco de areia equivalem a 8 tijolos, então basta fazer a multiplicação, 18 sacos de areia vezes os 8 tijolos. Então, fazendo a multiplicação, eu vou poder colocar ali, então, 144 tijolos para completar a carga máxima desse caminhão. Certo? E aí, como é que foi o seu raciocínio? Foi parecido? Ou você fez de uma outra estratégia? Deixa registradinho lá, tá? Às vezes a gente vai ter outras formas de pensar e caminhar na nossa estratégia que também vai chegar no mesmo resultado. Deixa registrado lá. Então vamos lá para a nossa próxima proposta. Proposta 5. Eu tenho a seguinte situação. Na figura, os símbolos geometricamente iguais representam o mesmo número. Então eu tenho aqui círculos e quadrados. Eles estão representando o mesmo número. Tendo em conta a igualdade representada na figura, qual das seguintes alternativas é verdadeira? Então, qual que é a igualdade que eu tenho representada aqui? Que 4 círculos, a adição de 4 círculos mais um quadrado é igual à adição de 3 quadrados. Então, desses itens aqui que eu tenho, A, B, C, D ou E, qual que representa essa igualdade que está ali em cima? Eu vou dar um tempinho para você pensar na sua estratégia e a gente já volta.
E aí, descobriu qual das alternativas representam aquela igualdade? Então vamos observar lá, a igualdade que eu tenho é esta. Então, o que eu posso fazer? Que manipulações eu posso fazer aqui de modo a simplificar essa igualdade? Então observe lá, que eu tenho aqui os 4 círculos adicionados mais o quadrado que é igual à adição ali dos 3 quadrados. Então o que eu posso fazer? Se eu subtrair um quadrado ambos os lados da minha igualdade, esses dois aqui automaticamente se anulam. Então eu vou obter o quê? Eu vou ficar com 4 círculos adicionados que é igual à adição desses 2 quadrados. Aí eu tenho uma equivalência do seguinte, ó. Cada 2, o conjunto de 2 círculos equivale ao conjunto de um quadrado, certo? Porque eu tenho 4 círculos e 2 quadrados, então cada 2 círculos equivalem a um quadrado. Então, se eu simplificar esses dois, o que me resta? 2 círculos igual a um quadrado. E qual a alternativa que representa isso? Alternativa E. Então, 2 círculos, a adição de 2 círculos, né, me equivalem ali a um quadrado. Mas isso eu estou falando em quantidade, né? Quando eu falo em adição de 2 círculos, eu não estou falando nem da área do círculo, né? Nem da área do quadrado. Estou falando em quantidades de círculos, já que eles são de mesmo tamanho, certo? Então vamos lá para a nossa proposta 6. Ela nos diz o seguinte, ó, uma tabela quadrangular 4x4 contém um número em cada quadrado, como ilustra a figura. Madalena encontrou nessa tabela o quadrado 2x2, cuja soma dos respectivos números é a maior. Qual é essa soma? Então observe aqui nossa tabela, que é 4x4, certo? Então nessa tabela 4x4, a Madalena encontrou uma combinação 2x2, ou seja, por exemplo, esse 2x2 aqui, ó, eu tenho 1, 4, 1 e 2. Qual que é essa soma? Será que essa soma é a maior que essa daqui? Será que eu tenho uma outra combinação que eu forme o quadrado 2x2? Então, observe ali as possibilidades de formação 2x2 e dentro dessas possibilidades, qual é a soma maior, né? Ou seja, se eu adicionar os números que estão, né, nessa combinação aí 2x2, qual que vai ter como soma o maior número? Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta.
Então, vamos observar quais são as possíveis combinações 2 por 2, primeiramente? Então, uma delas é esta, ó. E fazendo a adição dos números que estão ali, ó, 1 mais 2 mais 4 mais 1, eu obtenho como soma 8. Então, vamos observar a outra combinação. 1, 7, 2 e 1. Então, se eu adicionar o 1 com o 7, com o 2 e com o 1, eu vou obter como soma 11. Que já é superior à de cima, né? Então, a de cima já poderia até descartar. Então, a outra combinação 2 por 2. 1, 3, 1 e 2. Então, se eu adicionar o 1 mais 3 mais 1 mais 2, eu vou obter ali como soma 7. Próxima combinação 2 por 2. Eu tenho 3 adicionado de 2, adicionado de 3, adicionado de 1, que me resulta em soma 9. Também tem uma combinação aqui em cima, ó. 2 mais 1 mais 2, perdão, 2 mais 1 mais 1 mais 1 vai me resultar aí a soma 5. Agora, essa combinação aqui embaixo, 7 mais 3 mais 1 mais 3, eu vou obter soma 14. Então, a 14 já é superior a todas as outras. Mas será que eu tenho alguma outra combinação? Eu tenho essa combinação aqui, ó, 2 por 2 também. Então, 4 mais 1 mais 1 mais 7. Vou obter ali a minha soma 13. Tá? Que ainda é inferior a 14. Outra combinação, 1 mais 2 mais 3 mais 2. Ali a minha soma vai ser resultado 8. Então, tem mais uma aqui no meio, ó. 1 mais 1 mais 7 mais 3. Essa daqui me resulta em soma 12. E aí, me encerra as possibilidades, né, de combinação 2 por 2. Então, a minha soma, né, maior soma aí, vai ser de resultado 14. Então, a minha alternativa para essa questão é a alternativa da letra D, certo? E aí, você foi fazendo combinação por combinação? Você pensou em todas essas também? Então, marque lá, deixe registradinho, porque aqui é uma questão visual, né, da gente conseguir estabelecer essas possíveis combinações 2 por 2, certo? Então, para a aula de hoje, nós encerramos, né, mais uma aula de Problematizando com a Matemática, e eu te aguardo na próxima aula. Até mais!